Olá, pessoal, tudo bem? Desejo que todos estejam bem. Meu nome é Washington Azevedo da Silva, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Alimentos, do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de São João del Rei, campus Sete Lagoas, e este campus está localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Eu tenho graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Lavras e mestrado em Ciência dos Alimentos também pela Universidade Federal de Lavras. Tenho doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa. Quero agradecer à comissão organizadora do terceiro workshop online de alimentos funcionais e embalagens. E me sinto honrado com esta oportunidade de estar ministrando a palestra Embalagens Bioativas para Alimentos. As embalagens destinadas ao acondicionamento de alimentos e bebidas, elas têm como principais funções conteger o produto, protegê-lo, informar, vender e transportar. Então, durante toda a cadeia, né, de comercialização do produto e de consumo, a embalagem ela deve garantir essas funções, né, proporcionando ao consumidor um alimento seguro, né, ao consumo. Então, a embalagem, ela é o principal ponto de ligação entre produto e consumidor. E desta forma, ela garante que os diferentes produtos possam ser escolhidos pelo consumidor através das informações que estão contidas ali nos rótulos. Quando nos referimos à função das embalagens, né, como proteger, vários parâmetros estão associados a essa proteção desempenhada pela embalagem, como, por exemplo, a composição do alimento, se ele contém substâncias ou componentes, por exemplo, que são sensíveis à luz ultravioleta, ou, por exemplo, a presença de umidade. Então, fatores ambientais, né, como luz, né, vapor de água, entre outros, podem influenciar nessa escolha da embalagem e nessa função desempenhada em termos de proteção. Além disso, há as demandas dos consumidores, né, em relação à praticidade, facilidade ao consumo, entre outras questões, como, por exemplo, o transporte, né, que requer manuseio, enfim, uma série de parâmetros, né, ou fatores que vão influenciar nessa proteção desempenhada pela embalagem. Nesse sentido, conceitos inovadores têm surgido em relação às embalagens, como, por exemplo, os conceitos de embalagens ativas e embalagens inteligentes. As embalagens ativas são embalagens ou sistemas de embalagens desenvolvidos para promoverem a proteção e manutenção do alimento através de uma interação desejável. Essa interação, ela é concebida através da adição de agentes ativos à matriz polimérica daquela embalagem, como, por exemplo,
um agente antioxidante, um antimicrobiano, um agente sequestrador de gases, por exemplo. Então, são vários, né, os tipos de agentes ativos que podem ser usados na confecção dessas embalagens. Já o conceito de embalagens inteligentes se refere a sistema de embalagem que interage com o produto e ambiente e transmite essas informações em tempo real, né, para o consumidor, para o distribuidor ou fabricante. Ou seja, é um sistema de embalagem que monitora a condição do alimento e da embalagem e, ao sinal de qualquer reação que provoque uma deterioração naquele produto ou o rompimento daquela embalagem, a emissão de um sinal, geralmente uma mudança colorimétrica, que seja perceptível, né, ao consumidor, visualmente. Então, desta forma, é um sistema que transmite uma informação acerca das condições daquele produto. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de embalagens ativas e embalagens inteligentes. Neste exemplo aqui, essas fotos ilustram os resultados que nós obtivemos de uma pesquisa que fizemos, em que nós produzimos um revestimento, um gel à base de amido de batata doce. Esse gel, ele foi incorporado com ácido ascórbico. O ácido ascórbico é uma substância conhecida por sua atividade antioxidante. Então, nós incorporamos um agente antioxidante numa solução, né, num gel de amido de batata doce. E nós aplicamos esse gel em maçãs fatiadas ou em fatias de maçãs. E aqui, após algum tempo, né, a gente pode observar o comportamento das fatias dessas maçãs, né, após 5 e 30 minutos. Aqui nas primeiras imagens, do lado esquerdo, nós temos o tratamento controle, ou seja, as fatias de maçã sem a adição de revestimento. Nas imagens do meio, nós temos as fatias de maçãs que receberam apenas o gel ou o revestimento à base de amido de batata doce. Esse gel não continha ácido ascórbico. E nas imagens aqui, do lado direito, nós temos as fatias de maçã que receberam a aplicação do revestimento ou do gel contendo o antioxidante, ou seja, o ácido ascórbico. Então, é possível ver nessas imagens que as fatias que receberam o gel ativo antioxidante não apresentaram reações, né, de escurecimento, como pode ser verificado nos tratamentos controle e no tratamento em que se utilizou apenas revestimento sem o ácido ascórbico. Nos exemplos que a gente tem de embalagens inteligentes, esses sistemas eles podem produzir, né, aplicações diversas, né, sobre o produto acondicionado. E aí nós temos, por exemplo, questões relacionadas à rastreabilidade, em agilidade na obtenção de informações,
e também garantir uma sustentabilidade à cadeia produtiva. Então, nesse sentido, as embalagens inteligentes, elas podem contribuir para um inventário e gerenciamento do ciclo de vida do produto. Outra questão também é em relação à integridade do produto. Com esse sistema de embalagem, é possível garantir a autenticidade e, desta forma, proteger melhor o produto, o fabricante e proporcionar qualidade e segurança àquele produto. E, além disso, uma outra vantagem desse sistema de embalagem é a experiência que o consumidor tem. Por quê? Ao se ter uma embalagem que permite uma comunicação ao consumidor sobre aquele produto ou como aquele produto se encontra, isso traz uma interação e satisfação ao consumidor, porque ele está sabendo que está adquirindo um produto que está em boas condições, ou seja, que apresenta qualidade. Então, nesses exemplos aqui, por exemplo, nós temos um indicador de abertura de embalagem. É uma etiqueta que vai afixada na embalagem, né? E após a abertura, né, da embalagem, esse sistema ele vai perdendo aos poucos aquela atmosfera modificada. Então, essa etiqueta inteligente, ela contém um centro ativo e ao redor aqui ela contém escalas, né? E esse centro ativo, ele monitora através da mudança colorimétrica como está aquele produto. Então, através desse centro ativo, o consumidor consegue acompanhar se o produto ainda está bom para consumo ou se ele já atingiu o prazo de validade. Então, é um tipo de embalagem inteligente que monitora, né, as condições do produto a partir da abertura da embalagem. Esse outro sistema aqui, de etiqueta inteligente, ele é afixado na embalagem, né, de produtos armazenados sob atmosfera modificada, e nesse sentido, a etiqueta contém um centro, né, inteligente. E quando a embalagem, por exemplo, é rompida ou sofre uma pequena fissura na sua tampa, né, essa etiqueta é capaz de identificar essa alteração que ocorre na atmosfera interna da embalagem e emitir um sinal, uma coloração azul, indicando que houve rompimento daquela embalagem. Então, é um outro exemplo de embalagem inteligente. Outro exemplo de embalagem inteligente é esse sistema, né, desenvolvido para monitorar a maturação de frutos de pera ou de maçãs. Então, para cada etiqueta, há um centro ativo que, em função das mudanças proporcionadas na atmosfera interna da embalagem, essa etiqueta é capaz de identificar, né, a concentração de etileno naquele sistema e, a partir daí, ela consegue transmitir para o consumidor como está, por exemplo, né, a maturação desses frutos. Então, se o consumidor, por exemplo, quer adquirir uma fruta mais firme, então ele pode, por exemplo, levar as frutas que estão em bandejas que contêm a etiqueta, né,
com coloração ou centro ativo vermelho. Quando ele quer levar, né, por exemplo, frutas que já estão com uma maturação e que já permite o consumo, né, e desta forma ele pode optar, né, pelas etiquetas ou embalagens que contêm etiquetas de coloração laranja. Porém, né, se ele adquire as frutas para consumo imediato, então, nesse sentido, ele pode levar as peras que já se encontram, né, maduras, né? Então, com esse centro ativo amarelo. Então, é uma forma, né, de proporcionar ao consumidor a escolha de um produto correto, né, de acordo com as necessidades que ele tem naquele momento. Aqui outro exemplo de embalagens inteligentes é a tecnologia, né, que utiliza a comunicação por aproximação de campo, né? Então, nesse sistema, né, a empresa desenvolveu, né, etiquetas que são capazes, né, de identificar quando a tampa, né, da garrafa ou o lacre aqui, né, desse tipo de garrafa é rompido. E desta forma, mesmo que essa tampa seja recolocada, isso será passível, né, de comunicação para o consumidor. Então, indicando que o consumidor não vai levar para casa um produto, né, que tenha sido adulterado ou teve a sua embalagem aberta e depois refechada. Então, desta forma, garantindo a segurança daquele produto e a autenticidade do produto. Nós falamos em embalagens ativas e embalagens inteligentes. No ano de 2005, foi apresentado em uma conferência um conceito de embalagem bioativa. E Lopes e Rubio, em 2006, colocaram que esse conceito de embalagem bioativa, ele se refere a substâncias, né, ou compostos bioativos que são incorporados ao material de embalagem e, desta forma, proporcionam funcionalidade no alimento e contribuem para a saúde do consumidor. Então, segundo Lopes, Rubio e colaboradores 2006, a embalagem bioativa é aquela que pode conferir benefícios à saúde do consumidor, através da incorporação de compostos bioativos. Então, nesse contexto, os materiais de embalagem, né, eles podem ser funcionais, né, e ou bioativos. Então, segundo, né, Lopes, Rubio e Lagaron, né, os conceitos, né, englobam vários conhecimentos multidisciplinares, né, em termos de pesquisas, e são baseados principalmente em integração e liberação controlada de componentes bioativos ou nanocompostos biodegradáveis e ou sistemas de embalagens sustentáveis. Também tem-se micro e nano encapsulamento de substâncias bioativas nas embalagens e ou no alimento acondicionado. E, além disso, você pode ter também sistemas de embalagem com atividade enzimática, né? E essa atividade visa, né, o benefício de promoção da saúde via transformação de compostos de origem alimentar, como, por exemplo, um sistema de embalagem, né, capaz de levar, né,
a diminuição da concentração, por exemplo, de lactose no leite, né? Então, as embalagens bioativas, elas são sistemas novos, né? E híbridos. Por quê? Porque envolvem a embalagem e o alimento com uma condição funcional. E, nesse sentido, né, vários agentes ou substâncias podem ser utilizadas, como prebióticos, os probióticos, fitoquímicos, óleos marinhos, alimentos sem lactose, vitaminas encapsuladas, flavonoides, entre outros compostos, né, que possuem tais ações no organismo. Alvarez e colaboradores, 2021, estudaram os efeitos de um revestimento comestível prebiótico como carreador de probióticos, e esse revestimento foi aplicado em maçã minimamente processada. O revestimento foi elaborado a partir de uma solução de alginato, mais prebióticos como oligofrutose e inulina, e foi incorporado a esses, né, probióticos, o Lactobacillus rhamnosus e Bifidobacterium lactis. Os autores concluíram, após o armazenamento sob refrigeração durante 8 dias, que o Bifidobacterium lactis e o Lactobacillus rhamnosus sobreviveram a concentrações acima de 9 unidades formadoras de colônia nos pedaços, né, de maçã, ou naquele produto denominado de maçã minimamente processada, revestida com esses tratamentos, que continham, né, Bifidobacterium lactis, e Lactobacillus rhamnosus. A quercetina e catequina são compostos fenólicos que podem ser encontrados em diferentes vegetais. Essas substâncias, elas possuem múltiplos efeitos biológicos, incluindo atividade antioxidante. Então, desta forma, essas substâncias elas podem fazer parte de matrizes poliméricas na obtenção de materiais de embalagem com função bioativa. Então, nesse sentido, Lopes de Castilho e colaboradores, 2010, incorporaram quercetina ou catequina em filmes de copolímero EVOH e determinaram a atividade antioxidante desses filmes, né, em meio simulante: água, etanol 10% e etanol 95%. E eles encontraram como resultado que nos simulantes água e etanol 10%, os filmes contendo catequina produziram melhores resultados para a atividade antioxidante comparada aos filmes com quercetina. Entretanto, os filmes, né, com quercetina 5% e catequina 2%, apresentaram alta atividade antioxidante em meio simulante etanol 95%. Então, exibindo, né, uma melhor atividade. Então, observa-se também que a atividade antioxidante ela foi proporcional, né, à concentração da substância empregada na formulação do filme.
Lopes de la Sey, Caballero e Monteiro, em 2014, desenvolveram um filme bioativo de agar. A esse filme foi incorporado extrato de chá verde e probióticos, Lactobacillus paracasei e Bifidobacterium lactis. Esses filmes foram produzidos, né, e aplicados em filés de pescada. E esses filés de pescada, eles estavam, né, inoculados com Chivanila putrefaciens e Photobacterium fosforium. E, assim, esses filmes foram embalados, né, em filme Cryovac, né, BB1, e durante 15 dias a 4 graus Celsius. Ao final do experimento, os autores verificaram que as cepas probióticas, né, passaram para os filés, o que proporcionou incremento da contagem de bactérias do ácido láctico. E também concluíram que os filmes probióticos podem, né, estender a vida útil do pescado em pelo menos uma semana. Então, demonstrando, né, que é possível a aplicação de substâncias, né, de compostos bioativos, como também de probióticos, e que esses probióticos eles podem passar da embalagem para o alimento, e desta forma promover, né, ações naquele alimento. Morrado e colaboradores, em 2020, publicaram uma extensa revisão em que eles chamam a atenção para um conceito inovador, oriundo dos probióticos. Segundo Morrad e colaboradores, o termo pós-bióticos é relativamente novo e ainda não há uma definição reconhecida para tal termo, né, ou para tais substâncias. Então, o que vem a ser esses pós-bióticos? Segundo Morrad e colaboradores, esse termo ele é usado para definir compostos bioativos benéficos produzidos por alguns micro-organismos de qualidade alimentar durante o crescimento e fermentação em cultura microbiológica complexa. Ou seja, o sobrenadante livre de células, né? Em alimentos e trato gastrointestinal, né, com funções específicas, incluindo atividade antibacteriana ou em benefício do consumidor. Hasoli e colaboradores incorporaram metabólitos bioativos, pós-bióticos, de Lactobacillus sakei em filme de nanocelulose bacteriana e analisaram os efeitos no acondicionamento desses filmes em hambúrguer e verificaram a sua ação antimicrobiana em Listeria monocytogenes. Então, a cultura, né, de Lactobacillus sakei foi conduzida em meio MRS, né, estocada a 37 graus Celsius por 48 horas, sob condição anaeróbica. Após esse período, a suspensão ela foi centrifugada, né, por 10 minutos a 4 graus Celsius, e o sobrenadante, que é a fase, né, ou a porção correspondente aos pós-bióticos, foi removido e liofilizado. Então, esse produto é que foi utilizado na incorporação no filme de nanocelulose bacteriana. Então, a essa massa, né, a esse sobrenadante, é que os autores, né, atribuem
o termo pós-bióticos. Então, aqui neste gráfico, né, de autoria de Rassoli e colaboradores, pode-se observar que os filmes, né, incorporados com os pós-bióticos foram mais efetivos no controle, né, do crescimento de Listeria monocytogenes em hambúrgueres, né, de carne de búfalo, durante o armazenamento a 8 graus Celsius por 9 dias. Então, comparado aos demais tratamentos, né, como o controle, o filme puro, né, e a contagem, né, feita em meio, os filmes contendo, né, os pós-bióticos conseguiram reduzir em 2 unidades, né, formadoras de colônia em comparação aos tratamentos controles e tratamento do filme, né, sem a adição de pós-biótico. Então, nesse sentido, nós podemos observar que as embalagens bioativas, elas são promissoras e podem proporcionar a obtenção de alimentos funcionais. As pesquisas, elas são necessárias, uma vez que o país tem uma grande biodiversidade de plantas, né, de micro-organismos, entre outras, e o que se observa é que a embalagem, ela tem um papel primordial na proteção dos alimentos, e essa proteção em função dos avanços na produção de materiais e sistemas de embalagens é cada vez mais efetiva. Então, aqui estão as referências bibliográficas utilizadas aí nessa apresentação e o meu obrigado. Qualquer dúvida, estão meus contatos e eu estou à disposição para as perguntas.